notícia mais importante dessa manhã, a prisão em Recife da influenciadora digital, empresária, advogada, como queiram chamar, Deolane Bezerra, presa pela Polícia Civil. A repórter Rafaela Pimentel tem mais detalhes para a gente ao vivo, diretamente de Recife. Tudo bem, Rafaela? Bom dia para você. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Olha, a gente está aqui no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil de Pernambuco. É um órgão da Polícia Civil e foi para cá que foram trazidos todos os alvos desta operação e também os materiais apreendidos. Entre os alvos, como você falou, está a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. Nós temos a confirmação de que ela está prestando o depoimento e também tivemos a confirmação por parte da própria irmã da Deolane Bezerra, que já fez um pronunciamento na rede social de que a mãe delas está também entre os alvos presos, estaria também aqui nesse departamento da Polícia Civil de Pernambuco, nesta operação que começou nas primeiras horas do dia aqui no Recife. Vários mandados, 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão foram cumpridos desde as primeiras horas de hoje, alguns deles em prédios de luxo da Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife. E além daqui da capital pernambucana, esta operação, que é chamada de Operação Integração, também acontece em outras cidades do Brasil, como em Campina Grande, na Paraíba, em Barueri, São Paulo, em Cascavel e Curitiba, no Paraná, e também em Goiânia, no Goiás. Então, são as polícias civis desses 5 estados que estão aí integrados nesta operação para prender alvos que seriam integrantes de uma organização criminosa envolvida com a prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A Deolane Bezerra, ela já foi investigada pela mesma prática em 2022. E além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a Justiça também determinou outras medidas cautelares, como o sequestro de bens. Nós já temos a confirmação de que vários carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações estão entre essas apreensões hoje, e também dinheiro. A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros no valor de 2 bilhões, 196 milhões e 800 mil reais. Também foram determinadas pela Justiça a apreensão de passaporte dos envolvidos, investigados, a suspensão do porte de arma de fogo e o cancelamento do registro de arma de fogo para quem possui esse documento. Então a gente está aqui na expectativa de que a Deolane Bezerra ela possa sair a qualquer momento, está prestando depoimento neste órgão da Polícia Civil, deve sair então para fazer exame de corpo de delito, e a gente ainda não tem a confirmação se ela vai para algum presídio aqui mesmo no estado ou vai ser levada para outro estado do Brasil. Lembrando que a Deolane, ela estava aqui em Pernambuco, participou nesses últimos dias, postou nas redes sociais dela que estava participando de alguns eventos sociais aqui e também chegou a visitar a família dela em Vitória de Santo Antão, que é uma cidade aqui na Zona da Mata de Pernambuco. Então, qualquer atualização que a gente possa ter desse caso, a gente chama vocês aí. Muito bem, essa aí é a repórter Rafaela Pimentel, diretamente de Recife. São as informações iniciais. A Rafaela vai apurar mais notícia, volta com a gente ao longo da programação. Cláudio, não é só você, viu, que não tinha ouvido falar da Deolane, tem muita gente que está mandando mensagem para nós aqui, surpreso também, mas quem é essa Deolane, o que ela faz? A gente trouxe aqui, procurei trazer um breve histórico do que foi notícia em relação a ela no começo do Jornal Gente, justamente por isso, mas ela é muito nova, tem 36 anos de idade e ganhou projeção justamente pela morte do namorado há 2, 3 anos, 2021, lá no Rio de Janeiro. Então foi assim que ela ganhou projeção e aí acabou se tornando isso que hoje se chama de influencer, pessoas que têm popularidade nas redes sociais. Pedro, quando a gente não sabe direito o que a pessoa faz, a gente fala que é influencer. Hoje é assim, né, Thaís? Exatamente. Ela é influencer. Queria saber quem influencia, mas enfim... Coach também. Quando eu faço entrevista na rua, quando eu pergunto aquela que a gente chama de o povo fala, que a gente chama no jargão jornalístico, como é seu nome? Fulano de tal, profissão influencer. Não, fala a profissão, estudante, aposentado, o que tá fazendo? Influencer ainda não é profissão.
Bom, de qualquer Pois forma... eu nunca tinha ouvido falar, eu confesso, assim, nunca tinha ouvido falar, não me lembro de, assim, certamente a gente até pode ter destacado e comentado aqui o caso da morte do namorado e tal, mas, assim, a figura que sobrou disso, que foi a namorada viúva, entre aspas, eu nunca tinha ouvido falar, de fato. Ô, Cláudio, e isso nos traz aqui agora para o debate sério dessa história, porque é um crime enorme que está sendo investigado pela polícia, são 2 bilhões de reais que estão apreendidos, como eu disse, além dos carros, embarcações, aeronave, né? Pessoa que tem avião, você imagina o poder econômico que tem. Por conta de uma investigação de empresas de jogos eletrônicos. Então, ela está envolvida em um esquema de uma dessas empresas e por isso que a gente vê o setor cobrando por regulamentação há muito tempo. Aqueles que atuam nessa área de forma séria, eles querem uma regulamentação justamente para afastar esse tipo de acusação que está acontecendo. Porque esse mercado, Cláudio, Sônia e Thaís, movimenta muito dinheiro. De forma legal ou ilegal, depende da compreensão que o país tem sobre o assunto, é uma movimentação maior que o tráfico de drogas, é uma movimentação maior que o tráfico de armas, né? E sem pagar imposto, sem nenhum tipo de controle, vira terra de ninguém e acaba tendo desdobramentos como esse. Brincadeiras à parte, é um grande business hoje, né? Essa coisa, Infelizmente, né? Entre aspas, terra de ninguém, né? Porque alguém pegou, tá desbravando e hoje até quem tenta chegar lá é bem difícil, né? Aqueles chamados assim, pioneiros, né, da internet. Você sabe que há centenas, milhares de pedidos de registro de empresas, basta ter um computador para fazer isso, né? E portanto, como a gente tem observado, o crime que é organizado certamente está metido em muitas dessas iniciativas, né? E eu só lamento assim que os brasileiros estejam perdendo o seu dinheiro, se deixando enganar por tantas empresas de apostas eletrônicas, né? Isso tudo só me faz lembrar ou nos faz lembrar a falta de educação financeira. A falta que faz é a educação financeira das pessoas. Talvez por isso os políticos não se interessem de colocar na grade das escolas, desde a mais tenra idade, educação financeira. Um povo financeiramente educado não desperdiçaria dinheiro como está desperdiçando. Imagina que os brasileiros estão gastando mais dinheiro em apostas eletrônicas do que, por exemplo, poupando, investindo, etc. e tal, cuidando bem do seu dinheiro. Estão gastando muito mais em apostas eletrônicas naquela vã esperança de que vai ficar milionário no tigrinho ou coisas dessa natureza. É muito triste isso. Ao mesmo tempo, né, Cláudio, tem aí uma regulamentação, alguns países conseguiram aprovar uma regulamentação, regular o mercado, isso acaba sendo uma fonte de arrecadação. Você, claro, tem políticas de educação da população sobre a utilização desses espaços destinados a maiores de idade, né? E tem gente que gosta, que tem a oportunidade. Agora, o problema é a regulamentação. O problema é esse, você como se deixou esse mercado absolutamente desregulado, você vive situações como essa. E aí o que nos sugere aqui, eu não sei se é esse caso específico, mas em outros casos a gente teve problemas dessa natureza, é a utilização desse mecanismo, por exemplo, para lavagem de dinheiro. Você acaba tendo uma lavanderia online ali para, de alguma forma, tornar os ativos reais. E isso trouxe problemas e nós estamos vendo desdobramentos nessa operação envolvendo essa empresária lá de Recife. Até porque, Pedro, o que a gente vê hoje na era digital não são novidades, né? Mas são criações num volume muito maior daquilo que já existia antes. Isso aconteceu, por exemplo, no caso dos produtos importados da China. Sempre se trouxe produto do exterior. Agora, era tão pouco que não fazia diferença. Quando se abre a porteira, aí começa a ter impacto. No caso de jogos, a mesma coisa, não é? Sempre teve jogo ilegal no país, porque até agora a gente não enfrentou essa questão da regulamentação, da votação no Congresso Nacional, de uma atividade que existe em quase todos os países e aqui não. Sempre houve jogo por baixo do pano, ou seja, alimentando crime e sonegando imposto que poderia ser pago por essa atividade. E aí, Pedro, a gente vem para a era digital e é como se você colocasse ali o jogo do bicho elevado à enésima potência nesse tipo de atividade dentro daquelas empresas que atuam sem regulamentação. Vamos ver se a gente consegue ter coragem aqui no país de levar esse debate a sério.
Olha, estou aqui vendo um levantamento indicando que os brasileiros gastam por mês 6 bilhões Gastam não, né? Jogam fora nessas apostas, nessas casas de apostas, online, etc., 6 bilhões de reais por mês. 6 bilhões. É um dinheiro que faria falta, por exemplo, à construção de uma aposentadoria, de uma renda passiva, com investimentos que, de fato, mereçam credibilidade. Mudando completamente de assunto, daqui a pouco a gente atualiza se tiver novidades sobre o caso aí da Deolane lá diretamente de Recife.